Olá a todos, vamos dar seguimento à nossa programação da nossa CIPAT 2020, a 20ª CIPAT, com o tema Todos Juntos pela Nossa Segurança. Trazemos aqui, nessa oportunidade, a professora doutora Juliana, doutora em enfermagem. Ela é também coordenadora do curso de enfermagem da UniRN e enfermeira do trabalho, né? Então, uma pessoa com um perfil muito sugestivo para tratar, inclusive, do nosso assunto hoje, que é justamente focado nessa questão da prevenção de acidente de trabalho e segurança dos trabalhadores, né? Então, trazemos aí esse paralelo da importância da saúde do trabalhador e seus reflexos diretos na saúde e segurança do paciente, certo? Então, dando início aqui a nossa conversa, né, o nosso bate-papo. Então, seja bem-vinda, professora Juliana, né? Fico muito à vontade aqui para falar, inclusive fazer os seus acréscimos, as suas colocações, apesar da gente ter aqui o nosso roteiro para seguir. Podemos iniciar, então? Podemos. Vamos lá. Então, eu gostaria primeiro de que você falasse um pouco da importância com os cuidados de prevenção para a saúde do trabalhador, né? E, na sua visão de profissional da saúde, você acha que o profissional da saúde que age mais preventivamente leva também, em consequência disso, mais segurança ao paciente também? Então, Bruno, em primeiro lugar, né, eu agradeço ao Hospital do Coração mais uma vez pelo convite, né, dizer que é uma satisfação estar com vocês discutindo algo voltado para a segurança do trabalhador, né, dentro de tantos os aspectos que são importantes e intrínsecos ao trabalho nos ambientes de saúde. Hoje, mais do que nunca, a saúde do trabalhador é bem evidenciado, né, diante da situação atual que nós estamos vivendo. Então, em relação à importância de se trabalhar, né, e de atentar para a saúde do trabalhador e para as ações de prevenção, é importante dizer que o trabalhador, independente de onde ele esteja, da atividade laboral que ele desenvolva, nós precisamos trabalhar com a palavra prevenção, né? Então, fala de saúde do trabalhador, não fala de alta complexidade ou média complexidade diretamente, fala nas ações de prevenção, de promoção da saúde, porque elas são intrínsecas e estão ligadas diretamente ao cuidado com o outro, né? Então, olhar para o nosso objeto de cuidar, das ações que nós desenvolvemos, é de suma importância que esse trabalhador, ele pense nas ações de prevenção, ele reconheça as ações de prevenção e observe que na estrutura do cuidado, né, o trabalhador, o profissional de diversas áreas, mas principalmente da saúde, ele é o foco principal. Então, eu tenho o objeto principal, ou o foco principal, que é o cuidar, né, e o ser a ser cuidado. Então, as ações de prevenção, elas são fundamentais, ainda mais porque, em se tratando de vida, né, da vida humana e das relações entre as pessoas, das relações interpessoais, eu preciso observar que eu estou cuidando de Bruno, vou até usar o seu nome, assim, me dê a permissão, mas eu estou cuidando de Bruno, que é filho, que é esposo, que é companheiro, que é Bruno que trabalha no Hospital do Coração. Então, você constitui um núcleo de cuidado e que o profissional de saúde ele precisa ter essa reflexão, né? Que não é um cuidar por cuidar, mas é um cuidar que envolve questões sociais, questões, né, de relação da pessoa. Então, é óbvio que se prevenir ainda é o melhor remédio, né? Uma frase que nós utilizamos e que cabe muito para essa situação, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento das ações de cuidado. Ok, excelente. E no seu entendimento, qual a importância no que diz respeito à educação, à questão dos treinamentos de forma contínua ou até eventual, para essa conscientização de todos os trabalhadores em relação ao uso e descarte correto dos equipamentos de proteção individual, inclusive os EPIs que ganharam um grande enfoque, principalmente nessa época de pandemia, né? Então, no seu entendimento, qual a importância dessa educação, de estar sempre ali orientando, apesar de que muitos achem que é uma coisa muito fácil de entender o uso daquele determinado equipamento? Então, Bruno, assim, eu costumo dizer que a educação em saúde e a educação continuada, na realidade, quando a gente fala de educação em saúde, é muito mais para o cliente, né? Mas a educação continuada, ela tem que ser a base
do desempenho das nossas atividades, né? Então, eu particularmente não acredito, e até com base em várias leituras mesmo, na literatura, traz a relevância da educação continuada no desempenho das nossas funções. Veja que há 10 anos atrás eu tinha um procedimento X que era realizado de forma Y. Hoje, a visão, né, principalmente com a prática baseada em evidência, tudo muda. Então, não se constitui mais o trabalho a técnica pela técnica, né, que é algo que agora falando um pouco como educadora, é algo que nos preocupa. É a formação do profissional de saúde, observando a técnica pela técnica. Então, muitas vezes há até mesmo uma negligência, né, e do próprio profissional ou do serviço, porque pode acontecer também, diante da importância do que é educação continuada. Então, observa-se os procedimentos, observa-se as relações com o outro, algo que nós não discutíamos ou que era pouco discutido e explorado mesmo do ponto de vista do trabalhador, que é a comunicação efetiva, né? Então, hoje nós observamos o quão é relevante essa comunicação, principalmente em um momento pandêmico em que nós estamos vivendo, né? Em que o trabalhador ele precisa observar que, em muitos momentos, ele não sabe nada. Reconhecer essas fragilidades é talvez um dos principais pressupostos que nós podemos observar para ir em busca dessa educação continuada. Eu, particularmente, mais uma vez ressalto que não acredito que é possível se fazer saúde sem pensar nessa educação continuada, né, sem pensar no desenvolvimento das ações de educação continuada, né, diante das inúmeras funções e capacidades que nós precisamos desenvolver e até mesmo habilidade, né, que são habilidades muito mais amplas do que desenvolver a técnica pela técnica. Outro ponto, talvez, que a gente precise ressaltar é que, em relação ao uso de EPI, né, e mais uma vez ressalto, digamos, que pelo principal momento que nós estamos vivendo, né, pandêmico, o EPI, ele se destaca hoje como o principal aliado do profissional de saúde. Então, você vê que nós começamos a refletir o que o Código de Ética do Enfermeiro já dizia há muito tempo atrás. Você pode negar-se a prestar assistência caso você não tenha o processo de trabalho seguro, né? Caso você não tenha condições de desenvolver o seu processo de trabalho seguro. E hoje nós identificamos a real importância de se ter esse ambiente seguro, esse processo de trabalho seguro, e isso casa, né, muito bem com o uso de EPI. É importante dizer também que essa educação continuada, existiram vários e vários cursos agora disponíveis, gratuitos, né, e válidos, muitas vezes até pelo próprio Ministério da Saúde, né, para o profissional se capacitar. E há talvez até uma própria negligência de que eu não preciso, eu sei como que usa, mas você sabe usar, você sabe qual é a sequência correta da paramentação e da desparamentação, né? Então é algo que nós precisamos entender como uma responsabilidade de quem cuida, porque faz parte tanto do meu processo de trabalho, da construção da minha atividade laboral, como também do comprometimento do cuidado, né, e até mesmo da exposição do outro. E na sua fala você trouxe uma colocação interessante a respeito da questão psicológica que quando você conhece realmente aquele processo, eu sei qual é a sequência de paramentação, como é que eu vou me paramentar, isso fez uma grande diferença, principalmente no início, quando a gente se deparou com muitos profissionais. Sim. Que não sabiam, não sabiam, inclusive, algumas recomendações de determinado uso de determinados equipamentos, né? Alguns, inclusive, novos, como a questão da face shield, enfim. E isso trouxe muita insegurança, a questão psicológica exerceu muito, né? E diante desse contexto psicológico ao qual eu estou me referindo, né? A correria do dia a dia e os aspectos psicológicos trazem algum reflexo na correta aplicação das normas de segurança do trabalhador e, consequentemente, na saúde do paciente. E aí trago, inclusive, para outros aspectos, não só a questão da pandemia, mas de uma forma geral. A gente viu realmente que a questão da segurança é importante nesse quesito, né? Sim. Então, é importante observar, né, algo que eu não tinha falado anteriormente, mas vale destacar, e parabenizo o hospital por essa iniciativa de casar a segurança do paciente com os serviços de saúde do trabalhador, né? Então, como consultora em saúde e até mesmo no desempenho das minhas consultorias em saúde do trabalhador, nós percebemos que
o processo de adoecimento no trabalho, ele vem mudando nos últimos 20 anos. Então, assim como o panorama de doença, né, mudou e vem mudando, o adoecimento no processo de trabalho também muda. Então, anteriormente era importante destacar que as doenças, né, infecciosas e até mesmo acidente de trabalho por própria negligência do serviço ou do trabalhador era talvez um dos principais índices, né, de acometimento dessas doenças relacionadas ao trabalho. Hoje, a literatura destaca que as principais doenças relacionadas ao trabalho, elas são de ordem psicológicas. Então, é óbvio que, olhando em um panorama muito amplo, Bruno, diante mesmo da própria RDC 36, né, 2013, e da NR 32, que é a NR, a norma regulamentadora que regulamenta essas ações dos profissionais de saúde, é importante destacar que elas trazem elas chegam em um consenso, né? No determinado momento em que diz que eu reconheço o risco ergonômico, dentro do risco ergonômico existem os riscos dos próprios transtornos mentais do trabalhador e que esse transtorno mental ele não é isolado, ele é um transtorno que se constitui no desempenho da minha função como profissional de saúde, como, né, profissional de segurança ou da atividade laboral que eu vou desenvolver e que está relacionado diretamente à minha atividade como ser social. Então, eu não sou só Juliana enfermeira, eu sou Juliana enfermeira que convivo em uma sociedade, né, que estou lá permeando a minha comunidade, que estou envolvida na minha família. E que posso ter 2, 3, 4, 5 vínculos, né? Hoje até é importante trazer esse outro dado, Bruno, que o Corém, né, e o COFEM mesmo, a nível nacional, registra algo como um crescimento de 300% do registro de profissionais em 2020. E é algo que engrandece, né? Porque, veja, há um reconhecimento da profissão. O ano de 2020, principalmente, é um ano em que a enfermagem, eu estou falando da enfermagem um pouco, mas trazendo isso uma reflexão dos próprios profissionais de saúde, né? Em que se torna como a profissão de destaque, né? Pela própria campanha do Nurse Now, e uma reflexão que eu faço dentro da minha categoria profissional. Quantos vínculos, em média, o enfermeiro possui? Em média, 2. Isso, os próprios estudos eles já trazem esse reconhecimento e isso envolve questões econômicas, envolve questões sociais, mas também envolve a exposição do trabalhador a diversos riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos e que são diferentes diante das situações em que ele vai desenvolver a sua atividade. Então, observando um pouco para a sua pergunta, né, e fazendo alusão à segurança do paciente, é importante se dizer que quanto mais cansado o profissional tiver, porque ele desempenha inúmeras funções e ele está exposto a inúmeros riscos, mais comprometido esse cuidado vai estar. Eu não estou, claro, dizendo que o cuidado por si só ele tem um comprometimento, mas há um risco de, né? Então, um risco de comprometer o cuidado, um risco de comprometer a integridade do paciente e há uma corresponsabilidade, serviço profissional de saúde. Então, é algo que preocupa, né, a saúde do trabalhador, tanto a organização desse processo de trabalho a nível do próprio serviço, né, como a postura do profissional. E aí, vou até pedir permissão para a gente fazer uma análise voltada para a questão anterior, que era da capacitação. Muitas vezes, pela própria correria do dia a dia e pelo desempenho das atividades, o profissional ele acredita que ele tem 2, 3 vínculos, ele tem o conhecimento suficiente para desempenhar tal procedimento. E é aí que muitas vezes nós erramos no entendimento dessa questão, né? Porque há vícios em que os profissionais de saúde eles adquirem, né? Que são vícios muitas vezes que colocam em xeque ou colocam em risco o nosso principal objeto, que é o cuidar. Então, professora, como você tinha falado a respeito da questão dos aspectos psicológicos, né? Então a correria do dia a dia e esses aspectos trazem algum reflexo na correta aplicação das normas de segurança do trabalhador e, consequentemente, na saúde do paciente. E aí, inclusive, eu faço um adendo a essa pergunta em relação à questão das longas jornadas, não só da nossa enfermagem, né? Como também de vários outros trabalhadores, como maqueiros, recepcionistas, diversas outras,
os ASGs, ou diversas outras classes profissionais que também passam por essa mesma situação? Bruno, é bem importante essa sua pergunta, porque a saúde do trabalhador, né, hoje é algo que fala muito, se discute muito dentro da saúde do trabalhador, que é algo, duas palavrinhas, esgotamento profissional. Então, dentro do esgotamento profissional, o que é que se analisa, né? Nós vamos analisar o desempenho das atividades, como o profissional desempenha essas atividades, até mesmo o desgaste diante das atividades laborais que ele desempenha, e fazendo até uma relação, né, da correria do dia a dia, das inúmeras atribuições. Vamos voltar um pouco só para analisar do que os trabalhadores adoeciam há 20 anos atrás do que eles adoecem hoje, né? Então, nós tínhamos um panorama de adoecimento que era voltado para as doenças infecto-contagiosas e para acidentes do trabalho, que levava muitas vezes ao óbito, né? Hoje, as doenças relacionadas ao trabalho de maior destaque são doenças de ordem de transtorno psicológico, né, de transtorno mental. Então, isso tem uma relação muito complexa com o desempenho das nossas funções de profissional de saúde, seja ele enfermeiro, médico, fisioterapeuta, ou até mesmo o profissional que não presta uma assistência direta, mas que no desempenho das suas funções impacta a segurança do paciente, né? No caso do maqueiro ou de outros profissionais que estão ali envolvidos no processo do cuidado. E o adoecimento desses trabalhadores de ordem mental que levam ao esgotamento profissional, ou a síndrome de burnout, ou a síndrome de burnout, como muitos, né, costumam falar, é algo que tem uma relação diretamente com a RDC 36, 2013, e com a NR 32, voltada para a saúde do trabalhador. Então, em saúde do trabalhador, nós temos pelo menos 3 NRs, a NR32, que é voltada para o trabalhador do serviço de saúde, a NR07 e a NR09, que fala dos programas em saúde ocupacional. É importante destacar que essas duas últimas NRs, elas trazem a estratificação do risco que os trabalhadores estão expostos, seja ele da saúde ou não. E o risco ergonômico voltado, né, dentro da estratificação do risco ergonômico, voltado para os transtornos mentais ou o esgotamento profissional, né, é algo que está em discussão hoje em dia, de como nós podemos melhorar esse ambiente de trabalho, da importância dessas relações interpessoais e interprofissionais, e a melhoria dessas tríades para o processo de cuidado. Então, é algo que eu particularmente acredito, mas com base em dados da literatura que fazem total sentido e que fazem uma conexão importante, que diz respeito a quanto mais o trabalhador ele está exposto, quanto mais ele desempenha as suas funções e ele tem essa sobrecarga de trabalho, há um maior risco do comprometimento do cuidado a ser prestado, né? Então, uma das grandes preocupações dos serviços de saúde hoje é como está a saúde mental dos seus trabalhadores. Se eu for pegar, por exemplo, para dizer um dado mesmo concreto, em torno de 65% dos atestados de saúde ocupacional, eles são voltados a atestados voltados à saúde mental. É algo que nos preocupa muito, né? E até fazer uma referência aqui à minha categoria profissional, né? Que é a enfermagem, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliar, enfermeiros obstetris. Então, o próprio COFEM lança a campanha Nurse Now, que faz esse destaque ao empoderamento da enfermagem, mas não é um empoderamento só para o reconhecimento da profissão, mas é o empoderamento do reconhecimento das minhas capacidades enquanto profissional de saúde e de enfermagem, as minhas limitações, né? E até mesmo um chamado público, uma chamada pública para precisamos melhorar essas relações de trabalho do ponto de vista de promoção da saúde mental do trabalhador, porque uma vez que esse trabalhador ele tem os seus aspectos biopsicossociais, eu até volto para o conceito de saúde da OMS, que não é a ausência somente de doença, mas um conjunto, né, de aspectos biopsicossociais para a promoção dessa saúde. Então, é a saúde do ser humano e do ser humano que trabalha. Então, é importante fazer essa conexão e esse entendimento de que, nesse contexto de que se discute a saúde como algo amplo, né, as atividades laborais elas entram como uma grande preocupação. Aí é óbvio que, mais uma vez ressalto, quanto mais esse trabalhador está exposto a risco,
quanto mais carga horária e atividades ele desempenha, maior o risco de doenças, né, e de esgotamento profissional, que compromete, obviamente, o cuidado, a segurança do paciente. Ok. Inclusive, a questão psicológica foi muito forte até quando a gente associa a presença dos EPIs, que eu, pelo menos, que dei plantão, passei 12 horas paramentado com toda aquele aparato, né? Podemos assim dizer, que isso causa um estresse adicional e que acaba, assim, comprometendo tanto a nossa segurança como também a própria mobilidade da gente, pode trazer uma falta de segurança também ao nosso paciente, né? Que aí não dá para ter menos de qualquer um dos dois, não é isso? E eu vou só fazer, desculpa até interromper, Bruno, mas só para fazer uma consideração importante, né? Que eu estou falando em um aspecto geral, de como isso se comporta a nível geral, antes da pandemia, pós-pandemia. Mas nós não podemos esquecer desse momento importante em que nós estamos vivendo, né, em que uma situação pandêmica ela não faz somente para a Covid-19, né, mas é algo que interfere nas minhas relações pessoais, nas minhas relações profissionais. Então, veja só, antes eu me preocupava se o meu enfermeiro, ou vou falar um pouco mais da enfermagem, né, mas se o meu profissional ele tinha 2 ou 3 jornadas, né, quantas escalas ele tinha. E hoje, além disso, é importante se perceber que esse profissional nas 2, 3 ou 4, até mesmo 4 escalas que ele possa ter, né, eu chamo até de super-herói mesmo, porque é quase que impossível, nós sabemos da jornada exaustiva que o profissional de saúde carrega, mas para chamar um pouco a atenção, até mesmo da sobrecarga que nós vivemos nesse momento atual. Então, eu sou Juliana, vou usar o meu exemplo, sou Juliana, que sou filha, que sou companheira, que sou mãe, né? Então, como é que está a minha relação profissional e pessoal nesse momento? Claro que desgastada. Então, há uma sobrecarga muito maior nesse momento, né? No momento atual, que é um momento que nós sabemos que vai perdurar. E aí você falou, eu passei 12 horas do plantão paramentado. E muitas vezes, né, os profissionais que estavam na assistência, que nos diálogos pessoais, eles diziam, eu não sabia se eu ia voltar no próximo plantão. Eu não sabia se eu ia conseguir terminar esse plantão. E é algo que nos preocupa muito, porque diante de todo o cenário preocupante que nós já vivíamos, né, ainda mais em uma situação que envolve uma carga viral, né, que envolve até mesmo risco iminente de morte do profissional e do próprio paciente. O óbito sempre é o pior desfecho. Nós não esperamos que o paciente chegue ao óbito, né, que é o pior desfecho que nós podemos ter dentro do sistema de saúde. E esse momento ele traz uma reflexão importante, até mesmo das minhas prioridades de vida. É algo que se discute muito dentro da saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador teve esse fortalecimento ainda maior diante de uma situação pandêmica, porque é preciso entender que esse trabalhador ele vai fazer, a atividade dele vai fazer uma entrega. E nós entregamos o cuidado ao outro, à família, à coletividade, né? Então é importante refletir sobre isso. E faço também essas considerações sobre a importância, mais uma vez, de dar enfoque a essa educação continuada, porque sem a educação continuada há um risco maior de negligência dos serviços. Veja, eu tenho 2, 3 vínculos, então eu tenho a garantia de que eu sei a técnica, porque eu tenho 3 vínculos, né? Não é possível que eu não consiga desenvolver essa atividade. E essa atividade, muitas vezes, ela vem viciosa, né? Ela expõe ao paciente ao risco. Então, o entendimento de qual é a sequência de paramentar e de desparamentar. É algo que parece ser banal para o profissional de saúde, mas se fizer esse questionamento, poucos sabem qual é a sequência. Talvez até antes da Covid, né? Hoje, porque nós estamos envolvidos em uma situação de risco, e quase não, é obrigação do profissional de saúde, tanto para o seu cuidado como para o cuidado do outro. Você falou muito bem em relação trouxe essa questão da educação, a importância de você conhecer a finalidade de cada equipamento, a influência da questão psicológica. E vou fazer uma pergunta aqui, mas diante de tudo que você já falou, a gente até já consegue um pouco imaginar a resposta, mas quais as perspectivas profissionais daqueles que não valorizam as questões da prevenção e segurança dentro do ambiente de trabalho?
Bruno, então, analisando assim criticamente, né, e até mesmo eu sempre gosto de trazer dados da literatura para que não seja algo empírico do conhecimento de Juliana profissional, né? Mas o mercado de trabalho, ele é claro, ele hoje seleciona os profissionais pelas suas habilidades e competências. Então, nós entendemos o quão é complicado você prestar assistência em saúde quando você não tem habilidade e competência para tal. Então, há uma seleção natural, como a seleção natural de Darwin, né? Uma seleção natural dentro do próprio mercado de trabalho. Esses profissionais de saúde que negligenciam ou que não dão importância, ou até mesmo que não reconhecem a importância dessa capacitação, eu não gosto de chamar de capacitação, chamo sempre de educação continuada, mas que fazem pouco caso, o mercado vai selecionar. E é importante porque eu entendo como profissional de saúde, mas como uma pessoa que muitas vezes vai buscar o cuidado, não só para mim, mas para a minha família. E nós sempre analisamos, né, o comportamento do profissional e o comportamento do serviço de saúde. Na hora que o cliente observa esse profissional como sendo negligente, como sendo pouco preparado para o desempenho da função, ele vai e ele pede. Ele reclama, ele chama atenção e muitas vezes a gente não consegue entender como uma crítica construtiva. Mas é importante observar a importância dessa construção do processo de trabalho, né? Até redundante, mas a importância do processo de trabalho, de como se constituem as minhas relações, de como eu me comporto dentro do meu ambiente de trabalho, de como essa relação profissional, equipe, paciente e família se faz necessária nesse momento. Então, é algo que não tem nem como negar, né? O próprio mercado, ele requer esse profissional qualificado e aí essa qualificação, ela não é só da técnica, ela é uma capacitação, uma capacidade de se relacionar, de se comunicar entre a equipe. Nós estamos entendendo, mais do que nunca, de que as relações pessoais, as relações entre a equipe de trabalho, elas são fundamentais. Inclusive... Veja que dentro do comportamento mesmo, principalmente nesse atual cenário, se valoriza muito uma equipe que se comunica, que tem empatia um com o outro, né, que se conecta dentro do desempenho das suas funções. Então, o mercado ele não vai selecionar, eu acredito que o mercado não vai selecionar a partir de agora apenas aqueles profissionais que sabem desenvolver, mas aqueles profissionais que sabem desenvolver as atividades, mas eles têm condições de se relacionar entre a equipe. Isso, para mim, é algo que vai marcar, já marcava, né, mas a partir de agora ainda mais, né? E só para fazer uma referência à pergunta anterior, que diz respeito à exposição do trabalhador aos riscos. Então, só para que a gente possa exemplificar, para entender a dimensão, talvez, desse problema, que é um problema de saúde. Se eu sou um trabalhador que... dentro da minha exposição, eu tive uma exposição a um risco físico, por exemplo, e eu desenvolvi PAI, né, a perda auditiva induzida por ruído. Essa perda auditiva, ela vai ser difícil até mesmo dizer de onde que surgiu, do desempenho da função de onde surgiu, mas que ela vai comprometer diretamente o cuidado ao meu paciente, porque eu posso diminuir a acuidade auditiva durante o BIP, por exemplo, de um equipamento, né? Durante a monitorização do paciente na unidade de terapia intensiva, por exemplo. Então, é algo que nós, da saúde do trabalhador, né, dentro dessas atividades laborais, chamamos sempre a atenção dos trabalhadores quanto aos equipamentos de proteção individual que muitas vezes não são tão evidenciados ou que não são tão valorizados, mas que diz respeito ao foco do nosso cuidar, que é o cuidar seguro, que é o cuidar preconizado dentro da segurança do paciente, né? E por isso que se fala de cultura de segurança do paciente. A segurança do paciente, ela não é algo que se constrói do dia para a noite, ela é uma cultura e toda cultura ela faz parte de um processo e todo processo ele é cíclico, ele não é estático, né? Ele é dinâmico, ele não é estático e envolve múltiplas capacidades do profissional. É importante destacar isso porque eu acho que faz total referência com o comportamento do profissional no momento atual.
e de tudo que você falou, inclusive tanto em relação à seleção de mercado, como também a questão dessa dinamicidade que existe no nosso trabalho, inclusive surgiu agora um grande desafio em relação à fluência digital também dos profissionais, que inclusive retira alguns riscos laborais, mas também coloca o profissional diante de outros riscos, não é isso? E é só, Bruno, para complementar, né, a própria RDC de segurança do paciente já traz a importância do cuidado envolvendo a tecnologia, né? E aí eu faço um parêntese com o MERRI, 1997, que já falava da estratificação dessas tecnologias. Então, eu tenho tecnologia para o cuidado leve, dura e dura. A tecnologia do cuidado leve ela é uma tecnologia de comunicação. Então, é perguntar para o paciente como ele está, como que ele se sente. E isso talvez se torne mais evidente agora, né, em uma situação de isolamento social, por exemplo, em que o próprio "Oi, Juliana, como você está?" faz toda a diferença no processo de cuidado. Isso é uma tecnologia leve, né, que o profissional ele pode utilizar e que já faz parte, voltando um pouco para a enfermagem, do processo de cuidado do enfermeiro. Na própria sistematização da assistência de enfermagem, lá na primeira etapa da coleta de dados. Então, a tecnologia leve e dura, que vem os instrumentos de coleta de dados sempre sistematizados, e a tecnologia dura que envolve essa alta densidade tecnológica. E essa densidade tecnológica, hoje nós entendemos que é o grande aliado do desenvolvimento do profissional de saúde. Não há em nenhum compartimento, eu acredito que a partir de agora é mais evidente que não há como separar a tecnologia do desempenho das nossas funções. Então, o profissional, além de tudo, ele precisa ter essa habilidade tecnológica. E a habilidade tecnológica não é você manusear ou operar talvez só uma máquina por si só, mas você entender o impacto dessa tecnologia no seu processo de cuidado. Então, a fluência digital é algo que, por exemplo, veja, né, eu tinha um paciente que estava internado na UTI e que ele precisava comunicar com a família e ele não tinha cuidado porque ele estava em isolamento. Qual era o meio de comunicação com a família diretamente? Era uma ligação por um tablet ou smartphone, né, o que a instituição oferecia naquele momento. E se eu não soubesse utilizar um smartphone, se eu não soubesse utilizar um tablet, né? Então, é algo que nós precisamos entender que essas relações e claro que isso também é uma exposição a um risco. A própria tecnologia, ela traz essa exposição a riscos tecnológicos, né, no desempenho das nossas funções. Então, cabe ao próprio ambiente de trabalho e ao sistema de saúde reorganizar algo também que é bem evidente, a teleconsulta. Não se concebia a teleconsulta, né? Como é que eu vou fazer uma consulta guiada? Como é que eu vou falar com o meu paciente? E hoje já é algo instituído pelo próprio Sistema Único de Saúde. Então, essa tecnologia que você fala, que nós precisamos cada vez mais estar ciente, fazer parte de e buscar esse reconhecimento. E, mais uma vez, fazendo o link para aquela educação continuada. A educação continuada não só de aprender a desenvolver um procedimento, né, a intubar ou extubar o paciente, no caso de um profissional específico, né, mas de entender como essa tecnologia ela pode ser aliada à melhora do meu cuidado e como que eu, profissional, estarei exposto a essa alta densidade tecnológica. Muito bem. Bom, nosso tempo está acabando, professora, mas não por isso, não vou deixar de lhe dar o espaço, obviamente, para você dar a sua mensagem final, mas também vou pedir para que você, dentro dessa mensagem, você reforce os cuidados básicos, mas que são determinantes na conduta profissional para manter a segurança e a saúde, bem como para alcançar o sucesso no processo de cura do paciente. Isso, obviamente, falando para todo o hospital, né, que agora está vendo a gente. Então, fique à vontade para trazer sua mensagem e também deixar essa reflexão no sentido da nossa saúde do trabalhador dentro da nossa CIPAT. Então, em primeiro lugar, eu agradeço ao Hospital do Coração pelo convite, né? Na pessoa de Suerda, que é sempre a gerente de enfermagem, a quem nós temos uma relação de construção, né, de parceria, e aos demais serviços e setores que integram esse cuidado de excelência, né? Então,
e parabenizar também pela iniciativa, porque discutir a saúde do trabalhador é algo que está no foco das discussões hoje, mas nós precisamos sempre atentar que nós somos um serviço e esse serviço ele oferece um produto, né, que é o cuidado, e esse cuidado ele é desenvolvido por pessoas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos tratar, Bruno, talvez respondendo essa sua pergunta quais são as considerações, essas considerações, ela, claro, que perpassa por algo mais subjetivo, no primeiro momento, que é a empatia, que é o reconhecimento das suas necessidades, o reconhecimento das suas limitações e a construção do trabalho em equipe. Então, não se constitui a saúde do trabalhador e não se constitui o melhor desempenho das funções sem pensar no trabalho em equipe. Então, esse talvez seja a primeira grande mensagem de olhar para o trabalho que eu desenvolvo, que ele não é um trabalho isolado, ele é um trabalho que é constituído e que ele é dividido entre as pessoas que fazem parte do meu contexto. Esse é o primeiro olhar que eu trago, né? E aí, óbvio que esse trabalho, o desempenho da minha atividade laboral, ele envolve cultura. E cultura de que eu acredito que o hospital já desenvolve, pelo que eu acompanho do trabalho de vocês, né? Então, é uma cultura voltada para a segurança do profissional, que diz respeito direto à segurança do paciente, como o adorno, como as boas práticas do uso de equipamento de proteção individual, as boas práticas no uso de equipamento de proteção coletiva, né, que faz parte do desempenho das nossas funções no dia a dia. Então, atentar para a educação continuada, para a importância dessas atividades que são desenvolvidas dentro do nosso ambiente laboral, né, é algo que se evidencia ainda mais diante do cenário atual em que nós estamos vivendo. E que, claro, que faz parte de toda essa situação, dessas perguntas que você já colocou, né, da própria reorganização do mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele se reorganiza todos os dias, ele se reorganiza por período. Então, é uma construção que faz parte do eu profissional, e do eu profissional faz parte da equipe de saúde, parte da equipe do hospital. Então, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos, né? Parabenizo mais uma vez o hospital dentro da CIPAT, né? E pela própria importância e evidência à saúde do trabalhador e as medidas de prevenção. Então, que essas medidas elas não sejam só pensadas, que elas sejam implementadas, né? E que perpetuem dentro do nosso objeto principal, que é o cuidado. Muito bem. Em nome do Hospital do Coração, também agradeço a sua presença, Juliana, aqui na nossa CIPAT. Peço, inclusive, para vocês, assim como eu fiz com o Dr. Nelson, os aplausos virtuais, né, no momento em que o vídeo estiver sendo exibido. E continuem aí na nossa programação, né? A gente vai, inclusive, agora dar uma pausa só para trazer aqui a lembrança aqui Vou entregar formalmente a nossa lembrança com muito carinho do Hospital do Coração para a professora e agradecer novamente pela participação. Eu sempre, é algo que eu já percebi que é para adoçar a vida, né? Então, que também adoçem os momentos de vocês, que sejam momentos, claro, sempre óbvio e voltado para algo seguro e profissional, mas que a equipe ela possa sempre estar unida, coesa, né? E que vocês tenham muitos momentos para adoçar a vida de vocês. Obrigada.